Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 13, versículo de 31 a 35. As leituras de hoje usam figuras de linguagem para falar da fidelidade a Deus e do seu reino, que está no meio de nós, acessível àqueles que a Ele se confiam. A primeira leitura mostra Deus dando um exemplo ao profeta Jeremias de como ficará a vida de Judá e Jerusalém devido ao seu orgulho. Ele usa o exemplo do cinto. O cinto amarrado na cintura mostra a união com o corpo. Deus nos quer junto dele como um cinto atado ao seu corpo. Porém, esse cinto, longe do corpo, é exposto a intempéries, apodrece rapidamente. Assim acontece também conosco quando, pelo nosso orgulho ou pela nossa autossuficiência, nos afastamos de Deus. Com essa ilustração, o profeta tem a incumbência de se dirigir ao povo de Judá e Jerusalém para transmitir-lhes esta mensagem, alertando-os sobre os males do seu orgulho. Esse exemplo serve também para nós, para que não nos afastemos de Deus e estejamos sempre perto dele, unidos a ele, porque Deus nos ama e quer que estejamos sempre perto dele, colocando em prática seus ensinamentos, fazendo sua vontade e de modo humilde e sincero. Somente assim estaremos colaborando na construção do seu reino, que começa aqui, no meio de nós, com nossos pequenos gestos de amor e de bondade, gestos que vão transformando o mundo para melhor. Como então agir de acordo com a vontade de Deus e ajudar a construir esse reino prometido? As duas parábolas do Evangelho de hoje apontam o caminho. Para saber como agir em relação ao reino dos céus, é preciso saber primeiro como ele é. Assim sendo, as parábolas têm essa finalidade. Elas explicam como é o reino dos céus e qual deve ser o nosso procedimento nele. Ambas as parábolas são similares. Elas falam da simplicidade desse reino que acontece nas pequenas coisas, nos gestos mais simples e invisíveis e que pode estar em toda parte. Não precisamos fazer obras de grande visibilidade para participar da construção do reino dos céus. Basta agir fielmente a Deus. Assim é a parábola da semente de mostarda. Ela é quase invisível, diz o texto, que é a menor de todas as sementes. Porém, quando semeada, germina e cresce, tornando-se maior que todas as hortaliças. Forma uma árvore exuberante, cujos galhos se estendem e atraem pássaros que vêm de longe e neles se abrigam. Nossa ação no mundo deve ser como a semente de mostarda. Pode ser pequena no tamanho, mas que contenha os princípios divinos. Se assim for, ela se tornará grandiosa. O mesmo sentido é encontrado na segunda parábola. Ela complementa a primeira. O fermento é invisível, porém, sem ele a massa não cresce. Ele é fundamental para que a massa cresça e apareça. Quando consumimos o pão, não pensamos no fermento nele contido. Ele desempenhou seu papel e continuou escondido, anônimo, mas ninguém duvida de sua importância. Sem ele, presente na massa, todos perceberiam a sua ausência. Assim também devemos ser. Não buscar visibilidade, mas fazer a diferença com nossas ações, comprometendo-nos com a vida e a transformação dela. Desse modo, meu irmão, minha irmã, estaremos no caminho de Deus e participando da construção do reino dos céus. Longe de Deus, somos como os cintos apodrecidos, que nada servem. Perto dele, mesmo que pequenos e fracos, nos tornamos grandes e fortes. Estejamos, pois, unidos a ele como cinto na cintura do seu Senhor e agindo como as sementes de mostarda e o fermento. Gestos pequenos e invisíveis que fazem a diferença no mundo. Não queiramos, portanto, ter atitudes para aparecer. Isso é procedimento dos orgulhosos, diz Jeremias na primeira leitura. Sejamos simples no agir, porém, com sinceridade, que apareçam as boas obras e não quem as faz. Deus te abençoe.